um camisa 9, mas acho que pela questão do salário, não sei se não vai bater. Vamos então na novela, Guardian da Inglaterra, olha só. Barcelona pronto para pagar 140 milhões de libras, que são 613 milhões de reais, convertendo aí para o real, por Felipe Coutinho. O clube espanhol, segundo o Guardian, deve encaminhar a sua maior oferta pelo meia brasileiro, seria a quarta oferta ao Liverpool. Agora, sai ou não sai? Sai nessa janela ou não sai nessa janela? Pergunto isso todo dia pro Calas. Essa é a notícia do jornal da Inglaterra. E os jornais espanhóis, a imprensa espanhola diz o quê, Calas? Uau, Sereto, eu vou no meio... assim, tem a lógica, né? A lógica diz que ele não sai agora. Não tem sentido ele sair agora. Não tem sentido pro Liverpool, porque o Liverpool tá nas oitavas de final da Champions League, tá jogando muito bem. Acabou de contratar um zagueiro por mais de 80 milhões de euros, o zagueiro mais caro da história do futebol, né? E, poxa, o ataque do Liverpool é um dos 3 melhores ataques do mundo, né? E o Coutinho, não tem nenhum sentido você com um treinador como o Klopp, depois de 10 anos, o Liverpool volta a ser protagonista europeu e deixar o melhor jogador embora. E do lado do Barcelona também, eu não vejo muito sentido, porque 160 milhões para um jogador que não vai poder jogar a Champions League, porque já jogou em outro time, né? E que só vai poder jogar a Liga Espanhola, que tá... Poxa, o Barcelona tá muito cômodo nessa Liga Espanhola, né? Só uma tragédia tira a Liga Espanhola do Barcelona. Então, se a gente for falar de lógica, a lógica seria que o negócio fechasse agora para ele vir à Espanha no fim da temporada. Agora, Sereto, falar de lógica com o Barcelona é uma coisa complicada. A gente viu, por exemplo, as últimas... A renovação do Neymar, né? A renovação do Neymar, você renovar o Neymar e subir só 20 milhões na cláusula dele, né? Botar uma cláusula de 220 milhões, que no mercado hoje em dia parece que no próximo verão a gente vai ter pelo menos 1 ou 2 ou 3 jogadores mais vendidos por esse preço, né? A gente falando dos 100 milhões da cláusula do Griezmann, parece piada hoje em dia. Então, você teve hoje, no caso do Griezmann, o porta-voz do Barcelona falando que o Barcelona já conversou com o Griezmann, que está avançada a negociação com ele, quando isso é proibido, né? Dando um tiro no próprio pé, o Atlético de Madrid processando o Barcelona pode ficar outra janela de contratação sem poder contratar. Então, a diretoria do Barcelona, muitas vezes, falar de lógica sobre essa diretoria do Barcelona é complicado. Então, hoje em dia, o Barcelona quer porque quer, sim ou sim, trazer o Coutinho agora em janeiro. O Coutinho quer vir para o Barcelona. Agora, falta ver se o Liverpool vai conseguir segurá-lo. Eu, sinceramente, Sereto, eu vou com a lógica, eu acho que é muito difícil dele vir. Eu acho que a contratação vai ser anunciada agora, mas vai ser anunciada para ele vir no fim da temporada. Mas falando do Barcelona, eu acho que tudo é possível hoje em dia, Sereto. E do mesmo jeito que eu pergunto pro Calas todos os dias se o Coutinho vai ou não vai pro Barcelona, perguntam pro Klopp, técnico do Liverpool, todos os dias. E ele respondeu de novo, né? Perguntaram de novo e ele respondeu de novo. Abre aspas para o técnico do Liverpool. So, really nothing to say about. Maybe 80% of the cameras are only here because of these answers. That's waste of time then. Yeah, that's it. Ele não está nem um pouquinho interessado em falar no assunto, evidentemente, porque ele não quer perder o Coutinho. Garamboni, falemos sobre Felipe Coutinho. O fenômeno Felipe Coutinho, talvez a gente aqui do Brasil perca um pouco a noção do tamanho da importância desse jogador para o futebol europeu. Além da importância óbvia, ele joga no Liverpool, o Barcelona tem interesse nele. Mas, por exemplo, outro dia a gente mostrou aqui um pedaço da entrevista do Piqué com o Neymar. E o Piqué pro Globe Tribune, né? Tribune. E o Piqué perguntou pro Neymar quem eram os favoritos da Copa do Mundo. O Neymar citou lá umas 4, 5 seleções. E o Piqué disse, não, na minha opinião, vocês estão, falando pro Neymar, vocês estão um degrau acima. Vocês são os favoritos, porque vocês têm uma linha ofensiva, e ele citou o Neymar, o Gabriel Jesus e o Felipe Coutinho. Então, essa linha ofensiva do Brasil é muito respeitada, é super respeitada pelos adversários. Mas às vezes a gente perde um pouco essa noção, até porque
Coutinho não jogou tanto aqui no futebol brasileiro, pouco jogou no futebol brasileiro, foi embora, demorou para estourar lá no futebol da Europa. Como é que você vê tudo isso? Eu acho bem curioso, porque a gente passou... É engraçado como é que o futebol brasileiro é absurdamente dinâmico, né? Então, há 1 ano e meio, a gente falava assim, nossa, a seleção brasileira só tem o Neymar, né? Só tem o Neymar. Como é que vai ser? E aí, de repente, teve toda aquela revolução, reformulação, e a seleção brasileira não é mais só o Neymar. É Neymar e muito mais gente. E o próprio Felipe Coutinho, antes do Tite, ele também entrava e saía, também não se firmava na seleção. No começo do Tite, que ele começou finalmente a ganhar a titularidade, até que finalmente ganhou, né? E na Inglaterra, e na Europa, melhor, ele tem um caminho muito curioso, né? Porque ele estoura no Vasco, todo mundo falou, pô, esse garoto é incrível, na Série B, joga 7 partidas no Campeonato Brasileiro, faz um golzinho e vai embora para o Inter de Milão. Então, pô, Inter de Milão. E no Inter de Milão não aconteceu, né? Não aconteceu. Aí o Inter de Milão chega e faz assim, vamos fazer o seguinte, vamos emprestar esse menino? Fizeram ao contrário, né? Joga primeiro aqui no grande, depois empresta para o médio. E emprestou, curiosamente, para o Espanhol, da Catalunha, onde talvez, quem saiba, ele volte a jogar. E ele jogou muito bem, 16 partidas, mas jogou muito bem. O Inter de Milão, o que faz? Volta, meu filho, você já está maduro. De novo, não deu certo. E aí, foi pro Liverpool. E aí eu pergunto a Tim Vickery, quer dizer, qual foi a fada, já que a Inglaterra é a terra de Harry Potter, né? Qual foi a varinha que usaram para Felipe Coutinho se tornar o que se tornou? É impressionante mesmo. A gente tem que comemorar essa importância que ele tem, esse futebol que ele está jogando, porque eu, pessoalmente, eu não enxergava tudo isso nele até no Vasco. Quando eu lembro os jogos que eu vi ele fazer por Vasco, eu tenho uma lembrança que um jogador que era muito restrito na época de pé direito, carregando a bola para o lado de campo. Eu penso, não, eu duvido que ele vai virar grande coisa. Ele fracassou junto com o Neymar no Mundial Sub-17. Ele ganhou o Mundial Sub-20 em 2011, mas ele era nem de longe a estrela do time, que era Oscar. Tinha outros melhores do que ele. E como tu falou, Inter Milão teve uma relação de anos e anos e anos com ele e acabou desistindo. Vendeu ele para a pressa de banana. Então, o Liverpool agora tem a possibilidade de fazer um lucro astronômico. Então, qual é a chave? Pode até ser que no futebol inglês ele achou mais fácil de jogar do que no futebol da Itália. Mas também eu acho que fica claro nele, na trajetória dele na seleção, que ele precisa um técnico que dá confiança para ele. Exato. Que talvez, por personalidade, ele é um pouco tímido, né? Ele precisa de uma injeção de confiança. Com Dunga ele não teve isso. Retrato para mim é a Copa Centenário, quase 2 anos atrás, né? Quando no segundo jogo do Brasil ele foi fantástico contra a Haiti, fez 3 gols contra a Haiti, ótimo. Mas os jogos que estava valendo mesmo, Equador, Peru, nada. O Brasil não marcou nenhum gol nesses 2 jogos e foi eliminado. Só com Tite ele achou talvez um técnico, junto com Brendan Rodgers e Klopp, né, no Liverpool, para dar um pouco de confiança dele. Porque esse é o parte que a gente, de fora, jornalista, torcedor, a gente não veja, né? O trato que acontece dentro de vestiário, no campo de treinamento, o lado humano da coisa. Porque esses caras eles não são robôs no jogo de FIFA. Tem uma dimensão humana lá. Tem. Não, e você falou da questão da confiança, às vezes parece um conceito meio assim, né? Confiança, como assim e tal? O Carlos seria confiante hoje para fazer o programa e tal, porque ele vai arriscar. Né? Então, seria, de repente, ele pensa, pô, vou falar. Sei. E dá certo e tal. Então, esse Coutinho não confiante é o Coutinho que toca mais a bola e tal. O confiante é aquele que é capaz de fazer o que ele faz no Liverpool muito, que é resolver um jogo contra a Argentina. Brasil e Argentina, ele pega a bola. Isso foi o momento chave, né? Pra mim. Em vez de ele passar, não, vou passar aqui pro meio para alguém. Não, eu vou limpar e vou meter no ângulo, amigão. E mete. Confiança é absolutamente tudo na vida, né? Faz muita diferença. Você tá confiante ou não tá confiante. Qualquer setor de atividade. Inclusive no Espírito Santo, tem um time chamado Confiança. Inclusive. Né? Lá, confiança é tudo. Pra torcida. Sergipe, né? Sergipe também Sergipe, tem. Sergipe também com Sergipe. Confiança em Sergipe. Confiança. A gente está sem confiança aqui no Rio de Janeiro? É isso? Não tem confiança? Não tem confiança. Eu acho que não tem confiança. Ô, Calas,
A não ser que você queira completar o assunto, eu vou mudar de assunto, porque eu vou mudar para o Messi. Porque a informação é a seguinte hoje, o El Mundo da Espanha traz, que o Messi impõe cláusula ao Barcelona em caso de independência. Em caso de independência da Catalunha, o Calas vai explicar o porquê. Mas se a Catalunha virar um país, né, o Barcelona não poderia jogar as principais ligas, não poderia jogar o Campeonato Espanhol, por exemplo, né? Então o Messi ficaria fora, sairia do Barcelona. Explica isso aí, Calas. Como é que é essa história? O Messi acabou, segundo o jornal El Mundo, aqui de Madrid, ele diz que o Messi, que acabou de renovou tem o quê? 3 semanas, que tem essa cláusula dizendo que se a Catalunha for independente e o presidente da Liga Espanhola já falou que não tem nenhuma possibilidade do Barcelona continuar na Liga Espanhola em caso de independência, se o Barcelona não jogar numa das 4 grandes ligas europeias, o Messi pode sair de graça do clube, né? Não tem a rescisão de contrato dele, que hoje a cláusula dele é 700 milhões de euros, cairia para 0. Ele seria jogador livre para poder jogar numa das grandes ligas europeias, né? O jornal El Mundo hoje o grande concorrente do El País, né? Aqui em Madrid, o jogador que é um jornal que tem investido muito em jornalismo investigativo, né? É o representante espanhol do Football Leaks, que são esse grupo de jornais espanhóis não, europeus, que estão denunciando vários escândalos de corrupção e de sonegação de impostos entre empresários e jogadores aqui na Espanha. Então, o El Mundo é um jornal que você pode confiar. E o El Mundo está dizendo isso. E seria um grande problema para o Barcelona, porque o Barcelona ele é hoje um dos pilares, né, do movimento separatista catalão, né? Então,